É, nação flamenguista, né? A mídia discutindo a chegada de Jorginho no Flamengo. Pessoal, Jorginho no Flamengo é outro patamar, né? Sobe, eleva o patamar do Flamengo. Quando muitos clubes estão perdendo jogador, o Flamengo tá fazendo o contrato, tá contratando, né? Então, sem sombra de dúvida, é um jogador que chega para somar. É um jogador aí que, vamos ser realistas, né? Um jogador de seleção italiana, é um jogador alto nível, né? Sem sombra de dúvida, o patamar do Flamengo só sobe, né? E a mídia de todo o Brasil discutindo, né? A chegada de Jorginho, né? Chega para assinar contrato. O Flamengo agora vai ser o foco das atenções no Mundial de Clube, até porque Jorginho é um cara bastante conhecido no cenário do futebol internacional. É um jogador qualificado, como eu disse, ganhou tudo que disputou, né? Tanto com o clube como com seleção na Itália. Então, sem sombra de dúvida, todos rasgando vários elogios ao Flamengo. O Flamengo agora é outro patamar, né? Como dizia Bruno Henrique, né? Vamos acompanhar o vídeo aí, créditos do vídeo ESPN Brasil, link na descrição. No final do vídeo eu deixo a minha opinião. Vamos lá, pessoal. O Alexandre vai jogar na lateral esquerda. Eu tô tentando ver o risadômetro. Se o Cebolinha não acertou o drible, entra o Bruno Henrique. Mano. Gente, é mais do que já incomparável. Não tem tamanho, gente. Onde é que... Presta atenção. Onde é que o Jorginho joga? Segundo volante. Quem é o segundo volante do Flamengo? De La Cruz. Gerson ou De La Cruz. Um pela esquerda, outro pela direita. Às vezes assim, ele coloca Pulgar e De La Cruz e joga o Gerson ali um pouquinho pela direita. E quando mesmo não tá faltando eles botam o Varela pra jogar e joga bem de volante. Contra o Palmeiras jogou de volante. Isso aí, o Varela tá jogando aí. Tá jogando de lateral, de volante, e onde botar ele tá jogando. Gente, olha aí, olha o time do Flamengo. E ele vem da Premier League, ele vem do Arsenal. Ele tava machucado, né? Sim, mas ainda era peça importante. Ele chega aí, já chega jogando, Pascoal? Acostumado com... Essa é a pergunta. É um campeonato de muita intensidade, né? Quer dizer, mesmo que ele não era titular absoluto, mas jogava bastante, era uma peça importante. Jogador titular do time do Arsenal. Titular da seleção italiana. Mas e aí? Eu tava tentando ver pela sua risada se ele chega para ser titular ou não. Porque ele joga numa faixa muito semelhante ao do Gerson, certo? O debochado e dois atacantes, certo? O da direita geralmente faz o trabalho de acompanhar o lateral ou vem aqui para fazer a marcação, porque já fica perto e o Gerson com a perna esquerda daquele lado direito arruma um monte de jogada para o time do Flamengo. O Jorginho pode até jogar, mas não é no lugar do Gerson, não. Eu vou dizer para você, viu, Pascoal, com a versatilidade e a capacidade técnica desses três jogadores aí, a possibilidade de cada um estar em cada posição em determinado momento do jogo, De La Cruz centralizado, Pulgar chegando. Mas quem vai ser o primeiro volante? Não, eu estou falando, todos ali sabem jogar. Você pegar o Pulgar sabe jogar. Eu acho que é o que tem mais marcação, vamos dizer assim, no sangue. Mais pegada. Mas se você deixar jogar, ele chega jogando. Chega e chuta no gol também. Chuta no gol e tal. Aí você fala pro Gerson, centraliza aqui, eu vou colocar aqui, só distribui o jogo. O Gerson com a técnica que tem, capacidade e inteligência. Na Libertadores, aqui, no jogo contra foi contra a LDU, né? Que ele jogou, o Pulgar machucado, ele jogou com De La Cruz e Gerson só de volante. Foi. Só distribui. Aí você põe o Jorginho. Jorginho, você quer ficar aqui mais centralizado? Na Itália você jogava, só distribui. Não, tá. Mas quer jogar um pouquinho do lado? Joga, tá. Faz o seguinte, decide aí, eu só quero com a bola vocês definirem marcação, sem a bola vocês criam, porque são todos jogadores com qualidade técnica impressionante. Ele já vai estar à disposição para o Já, porque essa Mundial? Agora já pode inscrever, porque tem uma inscrição especial. Mas ele estava vindo de contusão, né? Estava vindo de contusão na Inglaterra, agora não sei como se ele já está completamente recuperado, você vai ter esses dias para se recuperar, até a estreia no Mundial de Clubes, porque para a estreia do Mundial de Clubes tem o quê? Mais uma semana e meia, é isso? A estreia é dia 16. Então. Hoje é dia... Hoje é dia 4. Hoje é 4, tem 12 dias. Precisa ver quais são as condições que ele possa ser utilizado. Mas ele é um baita jogador. É um baita jogador, um volante para ser comemorado. E o Flamengo, ontem até teve a entrevista do BAP que ele falou que a prioridade é a Libertadores e o Brasileirão. Agora ele falou Libertadores primeiro? Brasileirão e Libertadores? Não sei. Você acha que faz diferença também? Não, apresentador, tô empolgado com você, pô. Faz muita diferença. Porque no começo ele falou que era Brasileirão. Brasileirão era a prioridade. E a Libertadores, quer dizer. Sim. Fora isso tem a Copa do Brasil, quer dizer, tem muito jogo. Então você tem um elenco de poder optar. Realmente é uma peça que qualquer treinador gostaria de ter. Vamos dar uma olhada como joga o Jorginho, mapa de calor
do novo meia do Mengão. Mapa de ações, isso pelo Arsenal na temporada que tá de segundo pela direita ali, ó. Vê lá, é um pouco, onde tá mais amarelinha que tem mais presença, né? Ele joga mais nessa função aí. Intermediária ofensiva. Segundo, e tem um estilo diferente de bater pênalti, né? Daquele pulinho e depois é que ele bate na bola, né? Eu achei um risco, mas tudo bem. Cada um tem um jeito de bater, né? Porque você tira a força do... Tem o Pedro lá, deixa o Pedro. Os caras que batem sério, né? Dá logo uma borrachada na bola pra resolver a parada. Você gosta do pulinho, Zé? Não. É assim, cada um tem a sua forma, eu respeito e tal, mas eu confio mais no cara que vai lá, chega e resolve. Focado e... Pode até errar, mas bate mas chega o Roberto Carlos, né? Solta o pé, pênalti de confiança. Bum, acabou. Cavadinha também você não curte? Não, depende muito do jogador. Por exemplo, se eu jogasse com o Djalminha, eu já sabia que iria vir alguma coisa de emocionante. Então, assim, não posso porque ele faz isso, ele fazia isso. Marcelinho Carioca, também, a mesma coisa, você já conhece os jogadores, né? O Jorginho não combina muito com esse estilo de dar aquela paradinha aqui. Opa, emocionou. Parabéns, José. Dá aquele saltinho assim, dá aquele saltinho tocado. Mas é o estilo dele, eu respeito, não tem nenhum problema quanto a isso, mas... Assim, eu sou mais no pênalti de confiança, aquele no meio alto, forte, que tá todo mundo, quando ele vai bater, é gol, você já sai, comemora, se tiver que... eu tô contigo também nessa. Mas o Felipe Luiz falou, Zinho, que aproveitamos para enxugar a mesa, que agora tá limpinha com essa água que caiu. O Felipe Luiz falou que era outro esporte o futebol europeu em relação ao futebol brasileiro. A final da Champions League, né? Ele citou muito. O Jorginho, então, vem de um outro esporte, ele faz parte desse outro esporte, e o Flamengo começa a chegar mais perto do que se joga na Europa? É uma correria, é uma pegada, é uma dinâmica, é um sistema tático, é uma marcação com linha alta, é compacto time, você vê variações. Aliás, como acabamos de ver também no jogo entre Alemanha e Portugal. Aí seleção, né? Aí seleções nem se fala. Mas pensando na Champions League, também quando chega nesse momento do mata-mata, você vê os grandes jogos. E a semifinal Inter de Milão e Barcelona. Muitos gols, viradas. Os times não aceitam ficar só na defensiva. Tem estratégia de jogo. A Inter de Milão é mais conservadora, mas foi pro jogo. Na sua característica, fez muitos gols. Foi um jogo maravilhoso. Aí eu concordo. Agora, pensar na final, foi um outro esporte só de um time. Porque da Inter de Milão não foi. Melhor nem lembrar isso, assim. Eu sei, desculpas, Elias. Mas assim, se eu for olhar o que a Inter de Milão fez, não foi um outro esporte. Perder de 5 numa decisão e aí não teve poder de reação, você não viu um time com uma qualidade para encarar o PSG, não. Mudança de posição, você vê o gol que o Hakimi faz. Que quem dá o passe para ele é o Doué, né? O atacante. Que é o atacante pelo lado direito, mas estava do lado esquerdo e cruza para o lateral direito, que estava dentro da área para fazer o gol. Além da jogada toda, do passe, do Vitinha. Então, realmente, pensando assim, o PSG mostrou um futebol, uma característica que a gente não vê aqui no futebol sul-americano. Um jogo com esse nível técnico e também com o sem a bola, a recomposição que o time tinha. Todo mundo também, quando tinha que marcar, voltava, ajudava. Dembélé voltava para... E nesse sentido, o Jorginho pode trazer um pouco do que... Sim, acostumado. Acostumou a jogar lá na Muito tempo, seleção italiana, grandes decisões do futebol europeu, jogando em grandes clubes, em times de ponta. Ele estava no Arsenal, que passou a Premier League brigando ali com o Liverpool, tentando chegar. Aí na reta final que oscilou, deu uma caidinha, com contusões que aconteceram também. Não, é um cara que tem um nível... Está com 33 anos, eu vi aqui, né? Deu uma estudadinha, ele faz aniversário só no final do ano, 33 anos. Tem lenha para queimar. Idade boa, um cara que vai ter que se adaptar ao número de jogos, que acredito que com o elenco que o Pascoal sorri, fica todo empolgado,
ele uma hora vai jogar ele Gerson, daqui a pouco a gente vai ver o Pulgar, daqui a pouco vai ver o De La Cruz, vai ter uma Porque, assim, rotatividade. quando o Gerson não joga, tem uma queda muito grande no meio campo do Flamengo. Porque o Gerson é um cara diferente nessa posição, né? Mas vai ter ele agora, né? Agora tem o Jorginho, porque o Jorginho supre essa necessidade. O debochado, quando não joga, que fica mais complicado. O debochado fica esquisito. Esse meia, mas é difícil encontrar esse meia. O Plata tá voltando. Falando em meia, se você me permite, Pascoal, mandar um abraço, que ele falou assim, ô pé de rato, vai derrubar o copo. Ih. Meu grande amigo, irmão, Craque Neto, está nos assistindo. Beijão, Neto. Ô, Zé Ruela! Ô, Netão! Eu te amo, Zé Ruela! Vai ficar sem água agora. Não mexe mais. Neto, o Neto, eu tô segurando ele aqui, tô protegendo ele aqui. Neto, maravilhoso. Deu um tapa no copo espetacular. Se você parar para ver as possibilidades de escalação do time do Flamengo, o Flamengo, o Felipe Luiz gosta de pensar no chamado jogo a jogo, né? Dá para ele mudar a característica do time, dá para ele pensar como vai jogar. Por exemplo, o jogo contra o Palmeiras, o primeiro tempo. Palmeiras, fica aí com a bola que eu vou ficar aqui atrás, não quero conversar com você não. No segundo tempo eu vou conversar, aí ganhou o jogo. Você está entendendo? É isso que essa maneira do Flamengo jogar, esse comportamento do Flamengo, por isso que ele é o elenco incomparável. Alguém vai discutir comigo que é comparável o elenco do Flamengo? Sim, é incomparável. Sim, não tem discussão. Sim. Não tem discussão, meu senhor. Tem discussão. O Palmeiras vai perder o seu melhor jogador agora nessa janela. O Flamengo pode, a janela vai estar aí, pode sair gente, hein? Saiu o Alcaraz. Que Malemar foi titular, não sei se alguém vem vai contratar, vai comprar tentar contratar o Wesley, que está na seleção, o próprio De La Cruz. Pode acontecer. Mas, assim, eu tenho essa discussão com o Pascoal. O elenco do Flamengo é melhor. Melhor é uma coisa, é incomparável. A equipe F, é boa, hein? Já dividimos a tela. Não, você vê o seguinte, meu direito de resposta para ele, não tem problema nenhum. Vamos lá. Quando o Flamengo teve esses problemas de contusão, o que aconteceu? O Flamengo suou para classificar na Libertadores. Ou não suou? Pegou um time que não ganhou nenhum jogo quando veio jogar no Brasil, Tátira, não ganhou de ninguém no grupo. E não ganhou do Flamengo também. Porra. É que o Rossi fez aquele milagre. Ué, o goleiro é pago para isso. Não sei se vocês sabem, o goleiro foi pago para pegar. Mas todo mundo tava falando que era quanto? Era para pegar. Menos de 3 não ia dar risada. Então tu chorou, né? Você chorou. Não, você falou que ia ser 5 aquele dia. Porque você fez 5. entrando na sua. Você fez 5 no Tátira. Vocês não fizeram 5? Na sua. Vocês não fizeram 5 no Tátira quando você jogou? Quando eu joguei, inclusive, eu fiz o 5º gol. Então, mandaram uma foto do Pascoal, tinha santo, tinha isso, tinha um monte de coisa que ele assim, vamos. Mas vou falar para você. Foi no sufoco. Aquela bola do Rossi. Aí eu queria falar, é incomparável. Mas se você perde 5, 6, ainda mas não é incomparável, então você pode perder 5, que você tem um elenco incomparável. Mas você não pode perder. Quem entrar tem que dar goleada no Flamengo. Tem uma Palmeiras. O que aconteceu com o Palmeiras? Quando jogou aqui no 5, foi 5, né? Foi só 5. Foi 5, né? O elenco do Palmeiras é comparável ao do Flamengo? Dá pra comparar. Quem mais? Com o Estevão ou sem Estevão? Não, com o Estevão fica muito melhor. E o Paulinho melhor que o do Flamengo? Não. Com o Estevão no elenco do Palmeiras, o elenco do Palmeiras fica melhor. Mas eu acho que assim, se você botar jogador por jogador, do elenco todo, não estou falando só dos 11, é um elenco na sua característica do Palmeiras é uma, do Flamengo é outra. Você dá para comparar. Tem jogo. Mais alguém? Cruzeiro? Talvez? Não, o Cruzeiro está num momento muito bom, evoluiu muito, mas elenco todo, o do Palmeiras e do Flamengo, para mim, está na frente. Mas tem bons times. Eu acho o seguinte, caiu quem? Flamengo e Internacional. Você coloca assim... A Copa do Brasil. Favoritaço. Você bota assim, o Flamengo é incomparável, já classificado, é o melhor do que o Inter. Não, tem jogo. Então... 9 fichas contra uma. Não, é 80, não coloca 80-20, mas... Assim, o segundo jogo é em Porto Alegre. Você pediu para eu dar a resposta, eu estou dando. Você sabe que eu prefiro que o meu time jogue primeiro em casa. Você sabe disso. Porque eu acho que em partida de, como dizem em Portugal, ida e volta,
você tem a oportunidade de, em casa, de fazer o seu placar. E se o seu primeiro jogo é em casa, você tem que arrebentar e fazer o placar. Mas aí tem que avisar o adversário, né, Pascoal? Não sei. E se não arrebentar? Se não fizer o placar, vai suar no campo do adversário. Tem coisa que é melhor perder do que achar. Às vezes sim. Às vezes sim. Essa é uma frase... Ô, rubro-negro, o elenco do Flamengo é melhor, mas não é incomparável. É incomparável, não tem distância. A distância Tanto é que Incomparável. mata-mata da Libertadores e mata-mata da Copa do Brasil, que acho que foi ruim para quem vai pegar o Flamengo primeiro, mas o Flamengo vai ter Internacional e Atlético Mineiro. Tem jogo. Se fosse incomparável, assim, não teria jogo, já é muito Precisa melhor. ver, quando voltar o Campeonato Brasileiro, a gente precisa ver como é que os elencos estarão compostos. Porque agora tem essa parada, o Botafogo já tem essas alterações todas. O Flamengo, se perder algum jogador, não sei se vai perder. Se perder algum jogador, vai ter que repor. Por exemplo, o Flamengo não tem um centroavante na ausência do Pedro. Bruno Henrique. O Bruno Henrique quebra um galho de centroavante. E o Juninho, que o Boto contratou. O Juninho. Então, precisa de um jogador para o lugar do Pedro. Não entendi. Quem? Juninho. Então, É bom jogador, gente. precisa Vai de melhorar, jogador. vai melhorar. Há uma distância Vai melhorar. grande entre o Juninho e o Pedro. Ah, sim. Há uma distância muito grande entre Juninho e o grande. Até característica. O Juninho é trombador, é o cara mais forte, é pivôzão lá. O Pedro é o cara mais técnico. O Pedro é o Pedro. O Pedro é diferente. O Pedro faz falta para a seleção brasileira. Ele não faz falta para o Flamengo quando ele não joga. Faz falta para a seleção do Brasil quando ele não está lá. Ele não está lá agora, está fazendo falta. Está quebrando a cabeça lá de um Carlo Ancelotti para arrumar quem vai ser o centroavante. Pode jogar sem centroavante, pode jogar com centroavante. Então, se está o Pedro, joga com o Pedro. Resolveu o problema. Então, o Flamengo tem um elenco incomparável. E cada vez... Incomparável. Muito obrigado. E cada vez, com esses caras chegando, mostra que o Flamengo está levando a sério. Eu não sei se o Flamengo vai ganhar o Mundial de Clubes. Eu não tenho essa convicção. O Mundial de Clubes? Essa convicção. Mas eu acho que o Flamengo vai entrar para jogar. Eu acho que vai entrar para jogar. Porque só falta falar que é incomparável em nível mundial. Na América do Sul, não tem bom. Na América do Sul não tem bom. O bom é o Flamengo. Na América do Sul. Mas aí, Pascoal... Pode jogar, pode Só perder, o pode Flamengo? ganhar. Na América do Sul, o melhor, disparado, é o Flamengo. Mas aí entra no... Tem certeza disso? Porque é muito fácil você analisar. E no Mundial de Clubes entra de igual para igual, porque o próprio Felipe Luiz disse que não, né? Não, o É Felipe outro Luiz esporte. me assustou ontem com aquela frase dita no final de semana. Na segunda-feira, né, que a gente falou a respeito disso. Porque eu, por princípio, não gosto desse tipo de manifestação. Porque você acaba... Foi depois do jogo com o Fortaleza. Tu fez 5 no Fortaleza e viu o jogo do Paris Saint-Germain, mas ele viu o Paris Saint-Germain num dia glorioso, espetacular, maravilhoso, sensacional, de outro planeta. Não, mas aí dentro do Paris Saint-Germain, maravilhoso, espetacular e tal, aí cai no discurso do Zinho também. Que o Zinho falou assim, olha, sem os jogadores, sofreu para classificar. O Flamengo no dia maravilhoso e tal é sensacional. Espetacular. Beleza. A grande questão, a grande questão, como diria o outro, é se o Flamengo das Copas vai começar a jogar, né? Porque na Libertadores realmente está devendo muito. Então esse tal elenco incomparável tem que aparecer na Libertadores. Sim, apareceu até agora. O grande problema também... agora no Mundial. O grande problema também, do que eu acho, é o seguinte, nós estamos acostumados e é uma coisa nossa, de falar do elenco, sensacional, maravilhoso, mas assim, existe o adversário do outro lado, que às vezes tem as suas limitações, mas ele trabalha dentro daquilo que ele pode fazer. O Deportivo Táchira. Sim. Vai jogar de igual para igual contra o Flamengo no Maracanã? Não, o que ele fez? Fechadinho, uma bolinha lá, poderia ter saído de lá com a vitória. Aí você vai falar, pô, mas já estava 1-0 pro Flamengo. Não, eu sei, Pascoal, mas tô só dando um exemplo. Tô dando um exemplo. Você tá lá paradinho e tal, uma bolinha vai lá e faz o gol. Quantas e quantas vezes nós não vimos os times que são inferior tecnicamente, vai lá e faz o gol? O time do Palmeiras com o Corinthians. Qual time é melhor? O time do Palmeiras. O que aconteceu no Campeonato Paulista? Timão campeão. E depois o que aconteceu no Campeonato Brasileiro? O Corinthians não passou do meio campo. Né? Então, assim, o duro é quando você lidar com seres humanos. E aí, a questão da motivação que o Pascoal falou sobre o Felipe. Eu acho que o Felipe foi muito mais naquela, vamos evitar o Real Madrid pode esperar, a tua onda vai chegar, porque cria-se todo um... E aí é o ambiente Flamengo, que é uma coisa natural pela qualidade do elenco, 5-0 no Fortaleza, e vamos lá, caramba. Aí o Felipe, eu acho que fez assim,
Opa. Vamos baixar a bola. Vamos segurar, porque o Felipe vai trabalhar a cabeça dos jogadores. Não, mas assim, Zé, de verdade, Super Mundial vai começar. Para mim, dos 4 brasileiros que lá estão, 3 têm obrigação de classificar. Só o Botafogo que não. Só o Botafogo, que o Botafogo tem 2 gigantes. Atlético de Madrid e PSG. Então, é complicado para classificação. Passar na primeira fase. Vai lutar muito. O Palmeiras tem o Porto. Pessoal, a mídia discutindo aí a chegada de Jorginho, né? Sem sombra de dúvida. Sobe o nível do Flamengo. É um jogador que, se a gente for falar aqui, vai passar a noite todinha falando, né? Jogador que é brasileiro, se naturalizou em italiano, fez sua carreira toda na Europa. Foi campeão no Chelsea, foi campeão no Arsenal, foi campeão na Itália. Então, pessoal, sem sombra de dúvida, é um jogador que... nível europeu, né? Acho que não tem muito o que dizer, não, né? Ele é um jogador nível europeu. Um jogador qualificado, é um jogador que está acostumado a jogar grandes competições. Então ele não vai gelar, não vai tremer de jogar uma Libertadores. Longe disso, né? E volto a ressaltar, muitos estão dizendo, não, ele está voltando para o futebol brasileiro porque está encerrando a carreira. Não, pessoal. Jorginho é um cara que tem histórico de lesões baixíssimo. Infelizmente sofreu uma lesão aí, né? Inclusive está se recuperando. Não sei se ele já tem condições de jogo. Tem o desempenho dele é muito bom. Claro, futebol brasileiro se joga 2 vezes por semana. Mas, pessoal, é como o Pascoal aí falou, né? Jorginho, vamos lá, quem pode jogar ali no meio campo, né? Jorginho, De La Cruz, Pulgar e Gerson. Esses 4 caras aí, né? Pode fazer a posição de volante. Claro, no banco de reserva ainda vai ter Ala, vai ter Everton Araújo, que vem ganhando bastante espaço com Felipe Luiz. Mas esses 4 caras aí, claramente, Felipe Luiz pode revezar. Um jogo joga... Um exemplo que eu vou dar aqui. Joga Pulgar e Jorginho. No outro já recua Gerson. Joga Gerson e De La Cruz. Então, sem sombra de dúvida, pessoal, o Flamengo tem um elenco onde pode-se fazer várias alterações ali no meio campo. E o nível não baixa. Isso aí é um fato, é uma realidade. O nível não baixa, né? Eu acho que é a vantagem do Flamengo para os demais. E o Flamengo ainda pode ir no mercado, né? Se fala aí que o Flamengo pode procurar um ponta, um substituto para Pedro, né? Infelizmente, Juninho, ok, talvez não tenha ganhado muita confiança ainda. Não jogou muito ainda no Flamengo. Mas eu sou sincero a dizer, eu não vejo... É um jogador normal para mim, né? Bruno Henrique é aquele jogador que ele não faz gol, então dificilmente você vai ver Bruno Henrique fazendo gol. Claro, ele tem gol no Flamengo, mas não é artilheiro, né? Aquele cara que decide, né? Ele cria jogadas, aí é um ponto diferente. Mas a mídia está discutindo, né? Será que o Flamengo vai só passear no Mundial? Não, pessoal, o Flamengo vai... É como Felipe Luiz aí, ele quis tirar a responsabilidade, né? E às vezes tem algum torcedor iludido, né? Achando que o Flamengo vai para o Mundial de Clubes e vai conquistar o Mundial de Clubes. Não, pessoal. O Flamengo não vai fazer isso. Então, Felipe Luiz quis tirar o peso. Foi bem claro, pessoal. Nível europeu é outra coisa. Aqui o nosso futebol é totalmente diferente, né? Tirou a responsabilidade. O Flamengo tem o objetivo de fazer uma boa campanha, se classificar, passar para as oitavas. E depois das oitavas, o que vier é lucro. Mas uma verdade é dita, né? O Flamengo com Jorginho, o Flamengo ganha e ganha muito, pessoal. Muito, né? É um jogador de meio campo. É um jogador que vira e mexe ali, tem jogadores lesionados naquele setor. Ele não pode jogar só na posição, né? Jorginho pode jogar primeiro volante, segundo volante ou até mesmo na posição de Arrascaeta, né? Então o Flamengo ganha com isso, né? Tem Jorginho que pode jogar na posição de Arrascaeta, tem De La Cruz que pode jogar na posição de Arrascaeta, tem Gerson que gosta de jogar pelo direito e pode jogar pelo meio. Então eu acho que o Flamengo está no caminho certo, né? Jorginho, volto a dizer, 33 anos, vai jogar fácil ali, no mínimo até seus 37 anos aqui no futebol brasileiro. Claro, dependendo do elenco também, né? Não adianta querer colocar ele para jogar quarta e domingo, aí realmente ele não vai aguentar. Mas um jogo por semana, ele tira tranquilamente, pessoal. Tranquilamente, né? Como eu disse, é um jogador qualificado, é um jogador que jogou já no futebol europeu desde o início da sua carreira. Então, sem sombra de dúvida, é um jogador que chega para somar.
E os rivais já ficam de olho, né? Inclusive vai ser o garoto propaganda do Flamengo no Mundial de Clubes, né? Até porque Jorginho vem do Arsenal. O Arsenal disputou semifinal da Champions League. É um cara que é bastante conhecido na Europa, apesar do Flamengo ter outros. Mas Jorginho é o mais conhecido. Então vai ser o garoto propaganda. E os holofotes vai estar voltados para o Mengão, né? Esperar fazer uma boa campanha. Jorginho vir para o Campeonato Brasileiro e destruir, né? Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil. Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião aí. Se inscreva aí no canal Mengão Malvadão. E até a próxima, pessoal.